Bora lá, galerinha! Vamos começar mais uma aula de biologia da mediação tecnológica com as turmas do primeiro ano. Todos muito bem-vindos a essa aula. Gente, vamos lá, a professora Tabita com vocês, junto com o Sâmio, e nós vamos começar a aula 35.1. Joga no quadro! Vamos lá, então, galera. Essa aula a gente vai focar no processo de origem, ou seja, do início, pontapé inicial para a formação de um ser vivo, tá bom? E a gente vai ver nesse percurso que existem algumas situações que não envolvem processo de fecundação. Verdade. Alguns seres vivos fazem uma opção diferenciada, tá bom? E a gente vai conhecê-las nessa aula. Ficou curioso, né? Olha lá no quadro, nós temos aula 35, fecundação, e nós vamos falar de fecundação externa e interna, que teve uma aula que a gente já falou um pouquinho da importância desse processo, né? E vamos falar também sobre a determinação do sexo. A gente tem cromossomos ligados diretamente a esse processo, tá? E a gente vai ver que de espécie para espécie, nós vamos ter algumas exceções, né? Toda regra tem as suas exceções. É meio controverso isso, mas é verdade, tá bom? O que mais que a gente vai ver nessa aula? Nós vamos falar sobre o hermafroditismo, tá? Lembram lá da questão dos moluscos? Lembram lá dos anelídeos que a gente falou nas aulas anteriores? Pois é. Vamos falar também sobre a partenogênese. Partenogênese. E vamos falar sobre a conjugação, tá bom? Aí, nesse momento, eu vou focar uma coisa importante que a gente falou lá na aula quando a gente estava falando sobre as moneras, né? Da variabilidade, da reprodução assexuada, e você vai ficar ligadinho comigo, tá bom? Então, vamos lá, continuidade. A nossa habilidade da aula é compreender os processos de reprodução associando ao seu desenvolvimento embrionário, tá bom? E aí, como pontapé inicial, o que a gente tem? A fecundação. Nós vimos na aula anterior, todos os processos e os percursos que vão suceder a esse encontro. O que é que a gente já sabe? Que existe um evento que vai produzir os espermatozoides, não é? A espermatogênese. E o que vai produzir os ovócitos secundários, ou óvulos, que é a ovogênese. Perfeito. O que a gente sabe também? Que existem as gônadas responsáveis por esse processo de produção, os ovários e os testículos. E a gente sabe que, no caso da mulher, ela vai ter o processo de ovulação. Lembra lá das células de Graf, né? Eles vão passando por aquela diferenciação toda, e aí vai chegar no momento que um óvulo ou um ovócito secundário vai ser liberado, tá? Desses folículos ali. E aí eles vão, então, sair dos ovários, vão migrar e vão ficar ali na tuba uterina. E é na tuba uterina, tá? Que o espermatozoide que foi produzido lá nos testículos, passou pelos túbulos seminíferos, berçário, lembra? Vai chegar no epidídimo, vai receber a maturação e ganhar a caudinha, vai ficar ali esperando o momento da ejaculação. Foi ejaculado, vai se unir, vai formar o esperma, chegou na uretra e é lançado, tá bom? E aí, quando eles são lançados dentro do canal vaginal, vão passar pelo útero e vão chegar lá na tuba uterina. Aí sim vai acontecer esse encontro. Tá bom? Então, tudo isso a gente já sabe, tudo isso a gente já viu. Vamos agora focar nesses processos de fecundação interna e externa. Olha lá no quadro. Então, esses processos de fecundação externa e interna vão estar acontecendo em organismos diferentes. Mas, professora, o que é de fato essa fecundação? É a união. O espermatozoide está aqui, ó. O ovócito secundário tá paradinho ali. Paradinho, tá? Lembra que na menina, essa fase de ovogênese começa ou inicia dentro do útero já da mãe? A menina, bebezinha,
já lá dentro do útero da mãe já começa esse processo de desenvolvimento, a fase de multiplicação, lembram? Aí o ovócito vai estar lá, vai produzir, beleza, ok. E aí, quando ela chega na fase do primeiro ciclo menstrual, e aí ela já começa a ter os ovócitos secundários ali esperando, né, sendo preparados mensalmente, ficando se posicionando na tuba uterina para mensalmente receber esse espermatozoide. Só que a gente lembra o seguinte, a menina menstruou, ela já pode engravidar, tá? Menstruou, já pode engravidar. Porém, contudo, todavia, dependendo da faixa etária, que tem meninas que menstruam com 13 anos, 12 anos, certo? Então, a menina com 12, 13 anos, ela tem maturidade, ela tem estrutura para receber e gerar o desenvolvimento desse bebê? Essa é a questão, tá? Então, não é só porque biologicamente você está preparado para ter ou gerar um filho que você de fato está nessa fase desse amadurecimento, porque precisa acompanhar um amadurecimento, precisa acompanhar um desenvolvimento. Você tem como sustentar essa criança, você tem como dar todos os subsídios para o crescimento e desenvolvimento desse novo ser, sendo que você ainda está em desenvolvimento também, né? Então, a gente tem que ir devagar com a carruagem, não adianta ficar empurrando, não me empurra, né? Porque eu já tô na beira, como diz a história. Joga lá no quadro, olha lá. Então, a fecundação é essa união entre o espermatozoide e o óvulo ou ovócito primário, secundário, lá na tuba uterina. Na reprodução sexuada, esse processo pode ocorrer de forma externa. Aí a gente tem aqui, no exemplo, os anfíbios, mas isso também vai acontecer nos peixes, tá bom? Então, aqui no desenho, você tem um anfíbiozinho. Na fase do seu desenvolvimento, então, nós temos a fêmea na parte inferior e o macho sobre essa fêmea. Eles não fazem a cópula, não tem penetração nenhuma, tá? Cópula, a gente está falando de penetração, não tem. Ele simplesmente dá o amplexo, o abraço na fêmea, que é sempre maior, e ele vai massageando o ventrezinho dele, tá? Com o quintozinho dedo que aparece no membro, na patinha anterior. Ele não é bem um dedo, é tipo uma unha, tá? Então, quando você capturar um anfíbio e que você perceber que tem tipo uma unha bem escura e durinha, tá? É uma outra estrutura, tem uma outra composição química esse dedinho. Depois ele vai se desfazer para poder o indivíduo continuar com as 4 patinhas, tá? Então ele vai massageando ou tipo como espremendo, nem sei, né? O que acontece ali por baixo, mas é como se fosse uma massagem e a fêmea vai sendo nessa massagem, que chama de amplexo, estimulada para liberar os seus gametas e assim ele também vai liberar os seus espermatozoides na água, no meio onde eles estão. E aí esse encontro, essa fecundação vai ser externa. Os gametas se fundiram, formou a célula ovo-zigoto, tá? Tá aqui. Então, a partir do momento que se funde os dois núcleos dessas duas células, do espermatozoide e do ovócito, formou a célula ovo ou zigoto que nós chamamos. E aí, parte daí, vai começar o desenvolvimento embrionário desse indivíduo, que no caso dos anfíbios, tem a metamorfose, eles vão sofrendo modificações. Eles têm a fase larvária, a fase do girino, aí vai ganhando as patinhas posteriores, depois as patinhas anteriores, até a sua cauda regredir completamente e ele se transformar no indivíduo adulto. Tá bom? Aí quando a gente pega um anfíbio, que ele ainda está com o resquício da cauda, a gente chama ele de ímago, tá? Tá aqui. Tudo bem? Aí esse indivíduo, se não for predado, ele vai chegar à fase adulta e vai começar o ciclo novamente. Então a fecundação externa ocorre quando os gametas se encontram fora do organismo da fêmea e do macho, isto é, num ambiente externo. Fecundação interna envolve, tá? Toda uma situação. Quando esses gametas, como é que vai acontecer? Quando esses gametas vão se encontrar dentro do corpo da fêmea. Aí é a questão, olha aqui para mim. Quando a gente fala de fecundação interna, a gente tem que lembrar que existem os dois indivíduos, né? Vamos dizer que sejam indivíduos dioicos, que é o macho e a fêmea. Então, para que essa cópula, esse encontro corpo a corpo aconteça, na espécie humana,
né? Precisa de toda uma preparação para chegar às vias de fato. Pelo menos é para ser, né? E aí, então tem envolvido aí nisso um comportamento preparando esses corpos para o ato sexual. Nos animais, a gente também tem essa produção que a gente chama de feromônios aí, né? Liberação de hormônios para estimular ou ajudar na excitação, enfim, tá? As espécies irracionais também vão passar por essa produção de feromônios. E os insetos, todos esses animais, onde nessa fase eles indicam, sinalizam que eles estão nesse período que a gente chama aí nos mamíferos de cio, tá? E aí os machos são ativados por esse odor, né, característico, esses feromônios, e aí eles vão ficar ali, ó, preparados para a cópula, tá bom? Mas quando a gente fala da espécie humana, tem todo um comportamento para que isso se torne a coisa mais natural possível, né, sem nenhuma desvantagem para nenhum dos dois. Tudo bem? Preciso falar isso aqui porque eu acho que é devido, tá bom? Porque tem tantas coisas acontecendo na nossa sociedade que não são mais toleráveis, né? Então a gente tem que ter toda essa preparação aí, tá? Mas a gente está falando de fecundação interna. Então, no momento da relação sexual ou da cópula dos animais, você vai ter, então, órgãos genitais sendo ativados, estimulados, excitados para que haja essa cópula, ou seja, penetração do aparelho genital masculino, o pênis, na região da vagina, para que esses espermatozoides consigam, de fato, lá dentro, consigam chegar lá na tuba uterina, porque eles já percorreram um longo trajeto desde lá dos túbulos seminíferos nos testículos masculinos dos meninos para chegar ali na tuba uterina, tá? Então já estão meio desgastados, estão cansados ali, mas eles são ativados, são nutridos aí pelos espermas, né? Pelo esperma, que é produzido ali os líquidos da vesícula seminal e vesícula da glândula prostática. Vamos seguindo? É muita coisa, né? Pois é. Vamos embora. Então a gente tem aí, ó, entre os animais que se reproduzem com fecundação interna, existem 3 formas diferentes do embrião se desenvolver. Ok, esse espermatozoide agora dentro da estrutura feminina, dentro do corpo feminino, vai passar por um desenvolvimento embrionário. Só que esse desenvolvimento embrionário vai classificar esses organismos em 3 grupos, tá? Nós vamos ter os ovíparos, que põem ovos, né? As aves, répteis. Aí nós temos os vivíparos, que quando esses indivíduos, as fêmeas, estão preparadas para chegar no momento do nascimento, esses indivíduos já estão ali, ó, como os equinos, né? Os veados também, eles já nascem prontinhos, está tudo ali, tudo completo, tá? Não precisa de ovo, não precisa nada de intermediário não, já nasce ali inteirinho, completinho. Só vão se desenvolvendo, né? Aí no começo tá com as perninhas meio trêmulas, mas depois já rapidinho ele já começa a saltar, correr, brincar, se alimentar. E aí nós temos os ovovíparos. Nesse caso aqui dos ovovíparos, como a gente está com o exemplo aqui do tubarão, parte desse desenvolvimento acontece dentro de um ovo, dentro ainda da estrutura da fêmea, tá? Do corpo da fêmea. Vamos ver cada um deles agora, pontuando aí para você anotar, tá? Então, nós temos os ovíparos. Após o óvulo ser fecundado, o embrião vai se desenvolver dentro de um ovo que a fêmea deposita no ambiente. E aí, como esse ovo vai ser depositado no ambiente, preste atenção que precisa de um tempo para que esse ovo chegue à eclosão. Então, vai haver necessidade das trocas gasosas, por isso os ovos são cheios de orifíciozinhos, tá? Porozinhos para que essas trocas consigam acontecer entre o sangue e o ambiente, né? Oxigenando esse embrião que está em desenvolvimento. E esse muitas vezes precisa ser chocado, precisa ser aquecido, mantido, protegido, tá? E aí você vai ter essa situação, tanto nas serpentes quanto nos répteis, né? No caso dos jacarés, e nas aves também vai acontecer isso.
O ovo garantirá nutrientes e proteção para o embrião crescer. É o vitelo, a substância nutritiva ali que vai nutrir esse ser em desenvolvimento. Aí, como exemplo, a gente tem as aves, como os pinguins, os répteis, como a tartaruga, entre outros animais com esse processo de formação e deposição de ovos, tá? Aí nós temos os vivíparos. Quando os embriões permanecem dentro do corpo da fêmea, sendo nutridos e protegidos pelo corpo materno. Então, nesse caso, você vai ter um desenvolvimento dentro de uma placenta, tá? Por isso os animais placentários, os mamíferos, né? Como o tamanduá e como o ser humano. Então, nesse desenvolvimento, olha aqui para mim. No desenvolvimento vivíparo, tá? Tem a placenta que vai estar aí permitindo, né? Também tem tudo, como lá tá no ovozinho, no ovo das aves, vai estar lá o vitelo, vai estar todas as estruturas embrionárias que vão permitir o desenvolvimento desse bebê. Só que ele tem um local específico, no útero, dentro da placenta que vai ser formada, tá? E aí você tem os meses, cada espécie vai ter um período de gestação diferenciado. A espécie humana, os 9 meses, e alguns animais, por exemplo, os nossos gatos, cães, 3 meses, né? 3 meses e meio mais ou menos. Então, cada um vai ter um período de gestação. E aí esse desenvolvimento desse embrião, desses filhotes, vão estar acontecendo ali até chegar no momento do nascimento. No caso das espécies de mamíferos, nós temos o cuidado parental após o nascimento, que eles vão receber o leite materno, vão ser amamentados, né? Então eles estão muito assim, fragilizados ainda, eles não sabem se proteger, não sabem se cuidar, se virar sozinho. Então eles precisam desse cuidado, desse apoio dos pais ou somente da fêmea, tá bom? Mas vai acontecer. No caso dos ovíparos, das aves, você tem ali, depois que eclode, a fêmea ainda passa algum tempo trazendo nos biquinhos, né, depositando nos biquinhos daqueles filhotes os primeiros alimentos, né? E depois ela ensina a voar, tá? Porque ele precisa ser independente. Não tem esse cuidado aí por muito tempo não, tá bom? Vamos seguindo? Aí nós temos os ovovíparos. No caso dos ovovíparos, se após a fecundação, presta atenção na imagem ali também. Se após a fecundação o embrião se formar dentro de um ovo e for mantido dentro do corpo dos progenitores, será chamado de ovovíparo. Ele já está ali formado, mas ele está dentro de um ovo, que é diferente desse ovo de consistência calcária que a gente tem aí, que é depositado no ambiente, tá? Exemplos desses animais ovovíparos, os tubarões, as raias, algumas espécies de peixes e o anfíbio Rhinoderma darwini, tá? Então nós temos especificamente essa espécie de anfíbio Rhinoderma darwini, como que a gente está mostrando ali para vocês, que tem esse tipo de desenvolvimento aí dentro, tá? Dessa estrutura aí ovípara, tá? Ovovípara. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o que vai determinar o sexo nas diferentes espécies, nessa grande diversidade de seres vivos que nós temos aqui no planeta, né? Então, vamos prestar atenção. Mas antes é importante saber o quê? Que existem as duas classificações de organismos que se reproduzem sexualmente, né? Tem fecundação interna e são dioicos. São aqueles que apresentam sexos separados conforme o gênero. Tem um macho e existe a fêmea, tá bom? Ambos com seus aparelhos genitais, ambos com seus órgãos reprodutores para o momento da cópula e assim a fêmea vai estar gerando esse novo ser. E nós temos também os organismos monóicos, são aqueles que possuem os dois sexos, ou seja, o masculino e o feminino dentro desse próprio organismo, tá? Ele então vai produzir os gametas dos dois tipos, tanto o espermatozoide quanto os óvulos, que vão ser, portanto, classificados como organismos hermafroditas,
tá? E aí a gente tem como exemplo o caracol, que é um tipo de molusco. Tudo bem? Vamos então falar como é que se dá essa pontuação de serem macho, o que vai determinar se é macho ou se é fêmea. Então nós temos o primeiro sistema aqui chamado de XY, que é o que a gente conhece na espécie humana, tá? Nessas espécies, as fêmeas apresentam 2 cromossomos sexuais, que são o XX, e os machos apresentam um X e um Y. Então, são XY. Esse tipo de determinação cromossômica do sexo é chamada de sistema XY. Então, a nossa espécie humana é determinada por esse sistema. Então, quando nós temos o indivíduo em formação lá no útero, esse indivíduo tem um parzinho de cromossomos que a gente chama de cromossomos sexuais, ou seja, o par 23. Se ele tiver um X e um Y, esse organismo, esse ser em desenvolvimento é macho, tá? Mas se ele tiver lá no parzinho 23 um XX, se trata de uma fêmea. Tudo bem? Então, o sexo na espécie humana é determinada pelo sistema XY. Se foi XX mulher, foi XY homem. Tudo bem? E o Yzinho, ele é bem, o cromossomo Y é bem menorzinho do que o X, né? Ele é bem diferente quando você vai fazer o que nós chamamos de deixa eu ver, a palavra sumiu agora. A gente organiza, já vir a palavra aqui para mim, cariótipo, tá vendo como eu lembrei? O cariótipo, ele é feito quando a gente está fazendo um estudo minucioso aí dos cromossomos para identificar alguma anomalia ou prever alguma anomalia. E aí, nesse sistema, a gente pega uma célula, tira uma foto, induz o processo de divisão celular, onde eles vão ficar com os cromossomos bem visíveis, e aí você tira uma foto, depois você faz, é um trabalho bem manual mesmo, né? Recorta e vai colocando os parezinhos, 23 pares de cromossomos, tá bom? E aí você consegue fazer as deduções, você vê o tamanho, o formato, e eles são diferentes. Tá? Uma outra aula a gente vê aí as estruturas desses cromossomos para vocês. Vamos dar sequência? Olha lá. Em muitas espécies dioicas, as fêmeas possuem um par de cromossomos sexuais homólogos. Já os machos possuem um cromossomo correspondente ao da fêmea e um outro cromossomo característico masculino. Cromossomos sexuais homólogos, o que significa isso, professora? Quer dizer que um cromossomo é de origem paterna e o outro cromossomo é de origem materna. Sempre vai ser assim, tá? Por isso que ocorre o processo lá de meiose, onde você vai ter a fase reducional, a fase equacional, onde você vai ter as quatro células reprodutivas para formar esses ovócitos e aí no processo de fecundação ter esse encontro. Mas cada célulazinha vai ter um cromossomo de origem paterna e outro de origem materna. Nesses casos, você vai ter XX indivíduos fêmeas, XY indivíduos machos. Aí nós temos uma classificação em relação a isso. Mulheres, por serem XX, são chamadas de homogaméticas, gametas iguais, né? Produzem apenas cromossomos X, cromossomos sexuais X, ou seja, 22 cromossomos são autossômicos e o último, que é o parzinho 23, tem o cromossomo sexual X, por isso homogaméticas. Homens são heterogaméticas, ou seja, gametas diferentes, tá? Produzem cromossomos sexuais X e Y, ou seja, em cada espermatozoide, 22 cromossomos são autossômicos e um é sexual e pode ser XY. Por isso se diz que o gameta masculino é quem define o sexo, por isso o sistema XY, tá bom? Então, foi diferente, são heterogaméticos. Foi iguais, são homogaméticos. Isso ocorre na espécie humana. Nós temos essa determinação do sexo a partir do cromossomo Y. Mas a gente vai ver alguns casos aqui que não é bem assim em outros grupos de animais, tá? Gametas são células haploides. Lembram que nós estávamos falando sobre a gametogênese?
E aí a gente viu as 4 fases lá, fases de multiplicação, fase de crescimento, fase de maturação. Ok. O que inicia essas fases? O processo de mitose, não é? Aí todas as células em questão vão ser diploides, 2Ns. E aí você tem uma outra fase formando os espermatócitos secundários ou ovócitos secundários, que nós vamos ter a metade lá. Então aconteceu a primeira fase da meiose, que é a fase reducional, diminuindo, tornando uma célula diploide, 2N, em uma célula haploide, que vai ter apenas o N. Tudo bem? Então vamos lá, 22 cromossomos autossômicos, ou seja, esses autossômicos não tem nada a ver com o processo de reprodução. Só os cromossomos sexuais, tá certo? Ok. Aí nós temos um segundo sistema que é chamado de sistema X0. X0, professora, como é isso? Vamos lá. Em algumas espécies não há cromossomo Y, por isso 0. Os machos possuem um cromossomo X único, enquanto que as fêmeas possuem XX. Então, por isso o sistema é denominado X0. Não tem Y, vai ficar o 0 lá no lugar do Y, tá? Nessas espécies, os machos têm um número ímpar de cromossomos no cariótipo, um a menos que as fêmeas. E por esta razão, esse sistema de determinação de sexo é denominado sistema X0, tá? Então, lá no finalzinho do cariótipo, ou seja, na sequência de cromossomos que você está organizando, de acordo com o tamanho, de acordo com o formato desse cromossomo, chega lá no último par, não tem o Y, só vai ter o X. Nesses casos, as fêmeas são XY e os machos são X0. Professora, vai ter algum problema? Não tem nenhum problema. Eles simplesmente não têm esse cromossomo, tem a ausência de um cromossomo. É sempre o parzinho, mas nesse caso vai ter essa ausência desse cromossomo que no sistema XY determinaria o sexo. Aqui não teve Y, é macho. Teve os 2X, é fêmea, tá bom? Isso acontece aí no grupo dos insetos. E aí nós temos o sistema ZW. Eita, professora, nunca ouvi falar. Pois é, nós temos o sistema ZW. Nessa herança, o sexo heterogamético é a fêmea. Lembram? Homogaméticas, os cromossomos são iguais, XX. Aqui, ó, nesse sistema ZW, o sexo heterogamético é da fêmea. A fêmea que vai ter os cromossomos diferentes, que apresenta cromossomos sexuais ZW. Não é mais X e Y, é ZW. E o macho, ele vai ser ZZ. Então, ele é homogamético, o macho, e a fêmea heterogamética. Como a fêmea é heterogamética, ela que vai definir o sexo da prole. Olha que interessante. Então, na espécie humana, em um bom grupo de animais, você tem o sistema XY, o macho determinando o sexo, tá? Aqui, nesse sistema, ZW, que é o gameta heterogamético, que vai determinar, e isso é a fêmea, porque ela é que é heterogamética. Tudo bem? O cromossomo sexual presente, tanto em fêmea quanto em machos, é o cromossomo Z. Tá vendo aqui? Tanto no macho quanto na fêmea nós temos o Zzinho. Enquanto o cromossomo sexual W está presente somente nas fêmeas. Então, as fêmeas heterogametes ZW. Já nesses casos, então você vai ter fêmeas ZW e machos ZZ. Isso vai acontecer no TU, vai acontecer nas aves e também vai acontecer nos peixes, tá? Em alguns grupos aí, ok? Então, a gente tem essa questão, ou não vai ter o Y, XY, X0, ou vão ter os gametas sendo as fêmeas heterogaméticas. Então, elas, as aves, que determinam o sexo, então, desses indivíduos, tá bom? Sendo elas ZW. Temperatura também tem grande influência em um determinado grupo de seres vivos. Olha lá. Em algumas espécies de crocodilos, jacarés, tartarugas e lagartos,
O sexo da prole vai depender da temperatura de incubação dos ovos. O que é isso, professor? Esses organismos são ovíparos. Então, eles vão depositar ovos no ambiente, certo? E dependendo da temperatura em que esses ovos vão ficar incubados, protegidos ali debaixo de folha, no caso dos jacarés, né? Protegidos ali, a temperatura do ambiente e o local onde estão sendo depositados ou foram depositados esses ovos vai influenciar no sexo. Olha lá, nas tartarugas marinhas, por exemplo, se os ovos forem incubados a temperaturas muito baixas, os indivíduos que eclodirem serão machos. Temperaturas machos nas tartarugas marinhas originam os machos. E temperaturas altas vão fazer com que as fêmeas surjam aí e eclodam nesses ovos que foram depositados por essa fêmea. Tá vendo aí como é que é diferente para cada grupo de ser vivo? Então, a temperatura também, no caso desses organismos ovíparos, vai estar influenciando. E não mais os cromossomos, tá bom? Vamos seguindo para esse próximo tipo de desenvolvimento aí. Nós temos a partenogênese. Gente, o que é essa partenogênese? É um desenvolvimento onde não ocorre a fecundação. Tá? Não ocorre. E a gente lembra bem nesses casos das partenogêneses, na maioria dos livros vão trazer as nossas abelhinhas, né? Alguns insetos aí têm esse desenvolvimento aí passando pela partenogênese. Ou seja, a formação de um novo ser sem a fecundação. Descendentes possuem apenas os cromossomos de origem materna e são haploides. Professora, então não vai acontecer esse processo de meiose? Não, porque eles já são haploides. A meiose vai acontecer para reduzir esse número de cromossomos, então não vai ter nada disso, tá? É uma situação bem atípica mesmo, que vai acontecer em um pequeno grupo de seres vivos, tá? Em abelhas, os indivíduos resultantes da partenogênese são os machos. E aí eles vão formar os zangões. As operárias são frutos de fecundação, tá, galera? Ok? As operárias que estão ali são frutos de produção normal. No caso dos zangões, eles são originados pela partenogênese. As células vão simplesmente transformar-se e se desenvolver, mesmo sendo haploides, formando esses zangões, que são específicos. O único intuito deles ali é fecundar a rainha, tá? Agir sobre a rainha. Tudo bem, eles são fruto de processo de fecundação, mas vão participar do processo de fecundação com a rainha. As fêmeas são heterogaméticas, provenientes da união de um ovo com um espermatozoide. Ou seja, as operárias, como eu falei para vocês, elas são heterogaméticas, então precisou acontecer esse encontro desse óvulo e do espermatozoide, ou seja, o macho, né, vai fecundar a fêmea, a rainha, e vai nascer as operárias, que são heterogaméticas. Ok? Só os zangões que vão ser originados pela partenogênese. Essas estruturas sem a fecundação. As fêmeas podem ser férteis, virar a rainhas, ou estéreis, que são as operárias. Então, se foi fértil, se uma dessas fêmeas que nasceu ali for fértil, ela vai se transformar numa rainha, tá? Então, ela não vai poder ficar ali, porque cada grupo de abelhas, cada sociedade vai ter uma rainha apenas, tá? Então, ela vai ter que migrar e formar a sua colônia lá. E o hermafroditismo? O que é o hermafroditismo, hein? Olha lá. O hermafroditismo é uma anomalia sexual ainda pouco conhecida. Professora, a gente tem casos de seres humanos hermafroditas? Sim, temos. E o hermafroditismo na espécie humana não tem nada a ver se o indivíduo ele é homossexual ou né, de um único sexo. Não tem isso, tá? Mas para ter um entendimento disso, muitas pessoas confundiam, faziam algumas confusões, enfim, né? É uma questão muito delicada aí. Distúrbios morfológicos e fisiológicos. O que significa distúrbios morfológicos? Anatomicamente, a estrutura genital pode ser diferente no homem e na mulher, no indivíduo que é hermafrodita. E o processo fisiológico também, ou seja, o funcionamento dessas estruturas também vai ser diferente.
tá? Ou seja, as gônadas que vão estar produzindo os espermatozoides e os óvulos podem estar presentes num único indivíduo, tá bom? Então vamos lá. Manifesta a estrutura tecidual testicular e ovariana. Então, ó, o que pode acontecer? Olha aqui para mim. Pode ser que o indivíduo, ele fisicamente seja aparente a estrutura masculina, ele é homem, você visualiza, ele é homem, tá? Mas internamente ele pode ter até um pênis, mas internamente ele pode ter tecidos ovarianos. E aí ele pode não produzir espermatozoides, ou o contrário, tá? Então, isso é muito raro acontecer na espécie humana, mas acontece. E quando isso começou a aparecer, né, quando esse processo de desenvolvimento começou a surgir, causou muita confusão, né? E realmente existe hoje uma preparação, tem que ter um acompanhamento psicológico e às vezes esse indivíduo vai passar por um processo cirúrgico, tá? Depois um acompanhamento psicológico para poder aí auxiliá-lo no seu desenvolvimento e no seu processo de maturação sexual, tá? Joga lá na tela. Vamos seguindo. Ao contrário do que muita gente pensa, não se trata de uma síndrome genética. Então, o hermafroditismo não tem nada a ver com síndrome genética, nem de monossomia e nem de trissomia. O que é monossomia? A falta de um só cromossomo ou 3 cromossomos num único grupo, né? A trissomia ali, relacionada aos cromossomos sexuais. Então, no último parzinho do cariótipo, que eu vou colocar a sequência dos pares de cromossomos, não vai ter 3, não vai ter só um, não vai ser nenhum desses 2 casos, tá? Simplesmente é uma alteração morfo e fisiológica que vai acontecer, que pode acontecer em um indivíduo que está ali em desenvolvimento, tá? A tendência do hermafroditismo é o aparente aspecto externo da genitália masculina, quando coexistem testículos e ovários, tá bom? Então, ele pode ter o saco escrotal e nesse saco escrotal o testículo, ou ele pode ter internamente esse testículo dentro do seu corpo em desenvolvimento, tá? E aí vai acontecer de poder, devido à presença desses tecidos ovarianos, ele pode produzir aí uma quantidade maior de progesterona e chegar a formar as glândulas, né? Que vai formar, que seria aí no caso o desenvolvimento dos seios, dos mamilos, tá bom? O homem e a mulher têm peito, mas o desenvolvimento dos seios, das glândulas, né? Mamários e tudo vai estar acontecendo aí por estimulação dos hormônios femininos, maior concentração desses hormônios. Então é bem complicado, é um assunto bem delicado mesmo, porque isso vai acontecer ou pode acontecer na espécie humana. E aí precisa, como eu falei, desse acompanhamento aí, tá? E aí a gente tem a conjugação. Essa conjugação é uma forma de reprodução que vai permitir, né, que alguns organismos alcancem uma determinada variabilidade, uma determinada diferenciação ali na estrutura genética. Então vamos acompanhar aqui. Conjugação é o tipo de reprodução em que ocorre troca ou transferência do material genético entre 2 células, normalmente com o objetivo da reprodução. Então, aqui pode estar acontecendo, tá? Essa conjugação, no caso aqui do exemplo, de bactérias. Então, nós temos 2 bactérias, eu vou colocar aqui como se fosse bactéria 1, bactéria 2. A bactéria 1, ela tem o material genético dela aqui, o DNA bacteriano, e ela tem essa outra estrutura aqui chamada de plasmídio, tá? Ou DNA circular. E aí, o que vai acontecer? No momento da reprodução, esse material genético vai formar uma ponte citoplasmática, que a gente fala, unindo essa célula 1 à célula 2, e ela vai transferir parte desse plasmídio, que contém o DNA também, para essa bactéria 2. E agora, essa bactéria 2 vai ter que ser inserido uma parte do gene dessa bactéria 1. Então, isso vai provocar uma certa variabilidade aí, tá? Continuando os 2 organismos a existir separadamente, como acontece em bactérias e nos fungos. Galera,
Então a gente conseguiu ver aí alguns dos principais processos de reprodução e essas diferenciações quanto da terminação do sexo de ocorrerem processos de fecundação e não acontecerem. E a gente vai, então, paralisando a aula aqui, finalizando, né? Paralisando não, nunca para. Mas a gente continua aí na nossa revisão. Forte abraço, tchau, tchau, galera!